Eu trouxe uma palavra onde o tema é a fraqueza do homem e a graça de Deus. Por que a fraqueza? Porque nós somos falhos, nosso coração é enganoso, mas o Senhor, com a tua infinita graça, nos sustenta. E é por isso que você está aqui nesta noite, porque o Espírito Santo do Senhor, através da graça do Senhor, te trouxe para nesta noite você ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Amém? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Jonas, capítulo 1. Eu vou ler com vocês. Vocês apenas acompanhem. Glória a Deus. Eu preparei uns slides aqui. A Ketley disse que abriu. Glória a Deus. Eu acho prático quando a gente está ministrando e vocês estão vendo algo. Então isso é coisa de professor, tá? Eu não consigo sair disso. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler com vocês até o verso 17, rapidamente. Todos encontraram? Tem gente folheando ainda. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então estes homens encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor.
Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Que palavra! Antes de eu continuar falando sobre essa palavra do Senhor, eu trouxe 2 versículos para complementar essa passagem que nós vamos ver. Jonas tem 4 capítulos apenas. Eu vou ministrar hoje no primeiro. Depois vocês em casa, vocês leem os outros 3. É uma palavra maravilhosa. Pode passar o primeiro. Então Jesus aproximou-se deles e disse, dos discípulos: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 18. Próximo versículo. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Glória a Deus. Irmãos, eu tive o privilégio de estar no final de semana, sexta e sábado, num congresso maravilhoso, abençoado. E nesse congresso, as 2 primeiras palavras confirmaram a palavra que eu já tinha preparado, porque a minha palavra já estava preparada. E a primeira mensagem falou sobre chamado e a outra autoridade. Então eu amo esse Deus, porque todas as vezes que eu vou ministrar aqui, o Senhor me confirma a palavra. Então, amados, chamado e autoridade. Quando o Senhor nos chama, Ele nos dota de autoridade. Todo cristão, ele é dotado de autoridade. Para quê? Para pregar, curar enfermos, fazer com que as pessoas possam vencer o medo e o pecado, fazer o que Jesus fazia. Então, todo aquele que é chamado por Deus, o Senhor dá autoridade para que nós possamos fazer isso. Pregar o Evangelho tem que ter uma autoridade vinda do Espírito Santo do Senhor. E quando o Senhor fala, quando o Senhor nos chama e fala, olha, ide pregai o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que o Senhor está querendo dizer? Que nós somos cristãos, que devemos buscar, pregar a palavra do Senhor com autoridade. Glória a Deus por esta igreja, que o Senhor tem sempre uma palavra de fé, de autoridade, sobre a autoridade do Senhor, para todos nós quando nós viemos aqui. E hoje não vai ser diferente. Então o Senhor, Ele nos dota de autoridade. Mas, pode passar, Kathleen. Mas esse chamado e essa autoridade depende de você. Se você quer obedecer a Deus ou você quer desobedecer. Existem 2 caminhos. Obedecer ao Senhor, ao seu chamado, ou desobedecer ao Senhor. E nós vamos ver nesta noite um homem que desobedeceu a Deus. Ele seguiu por um caminho diferente daquele que Deus tinha para ele. Porque Deus tinha um chamado na vida dele, ele era profeta. E eu e você somos chamados, mas cabe a nós, se nós vamos obedecer ao Senhor, obedecer ao chamado, aquilo que o Senhor tem para nós, ou se nós vamos fugir. O que acontece? Deus chama Jonas e dá uma ordem para ele. Ele fala, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade chegou até mim. Então Deus chama Jonas e fala para ele, olha, vai até a grande cidade de Nínive. Levanta-te, vai até a grande cidade de Nínive e prega contra ela. E a gente percebe que Jonas vai para outro sentido. Jonas levanta sim. Jonas se levanta, mas para fugir da presença do Senhor. Então Jonas, ele foge. Por quê?
Os ninivitas, amados, eram um povo idólatra, cruéis, imorais. Era inimigo de Israel, do povo hebreu. E Jonas era um profeta conhecido em Israel. Ele era de um lugar da Galileia chamado Gat-Efé, uma aldeia vizinha de Nazaré. Era um profeta bastante conhecido. Mas ele resolve ir para um outro sentido. Por quê? Porque ele conhecia aquele povo. E aí muitas pessoas falam que Jonas se acovardou porque aquele povo era cruel, ele tinha medo, mas não era tanto medo. Na verdade, Jonas tinha um ódio, uma mágoa muito grande daquele povo. Então Jonas, ele não queria de jeito nenhum que aquela cidade fosse alcançada por Deus. Ele não queria que o povo de Nínive se convertesse e Deus deixasse de fazer aquilo que Deus tinha falado, que ia fazer se eles não se convertessem, que era destruir. Então Jonas foge, mas para dizer, eu não vou fazer parte disso, porque eles merecem, eles são assim, assado, eles têm que ser destruídos. Mas não cabe a nós, amados, não cabe a nós julgar, não cabe a nós falar quem deve ou não deve ser salvo, mas cabe ao Senhor. Jonas desde criança, imagina, Jonas desde criança crescendo, ouvindo falar desse povo que era cruel, que era maldoso. Então é natural que Jonas fique com essa mágoa no coração. Mas o que acontece? Ele vai para uma outra cidade, ele desce para Jope. Olha o que ele faz. Ele desce para Jope. Por que desce? Porque Jope era uma cidade litorânea. Então ele desce para o litoral. Era 94 quilômetros da onde ele morava, Gat-Efé. E lá ele pega um navio que ia para o sentido oposto que Deus tinha falado para ele. Coloca o mapa para mim, por favor. Olha lá, irmãos, não sei se está dando para ver. Nínive ficava próximo, mais próximo do que para onde ele estava indo. Ele desce para Jope, paga a passagem, embarca num navio. E aí esse navio está indo, olha que coincidência, ele já desce ali, já tem um navio preparado para ele. E ele vai para Tarsis. Tarsis era 4.000 quilômetros longe da onde Jonas estava. E Nínive era mais próximo. Nínive ficava ao leste. Tarsis ficava ao oeste. Então olha o trajeto que ele tinha que fazer. Tinha que atravessar tudo aquilo ali de barco, de navio. Mas Jonas, ele foge para esse lugar. Naquela época, Tarsis ficava lá na Europa, na Espanha. E a Bíblia diz que ele chega ali naquele lugar. Ele não chega, na verdade, ele não vai chegar, porque Deus não vai permitir. Mas ele entra naquele barco e vai. Só que no meio do caminho, acontece algo. Quando nós desobedecemos a Deus, pode esperar consequências disso. Porque o Senhor quer que quando Ele tem um propósito para nós, tem um chamado, tem uma ordem, que nós cumpramos essa ordem. E porque assim, ele não queria pregar para aquele povo. A Bíblia diz, amados, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não falou, eu amei o Brasil, eu amei Israel, eu amei um outro país. Não, ele fala, ele amou o mundo. Nínive fazia parte desse mundo. Nínive era
Deus queria a salvação desse povo. Mas Jonas não queria saber. Lá em Ezequiel 33:11 fala assim que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes quer que se convertam dos seus maus caminhos. Então Deus não queria o mal para aquele povo, apesar deles serem cruéis, sanguinários. Pode passar o outro slide. Nínive era uma cidade importante. Era a principal rota comercial que cruzava o rio Tigre. Ficava em uma região central, entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Diz a Bíblia que Nínive era uma cidade excessivamente grande, de 3 dias de caminhada. Vocês imaginam uma cidade com 3 dias de caminhada. Caminhada, não é de avião, de navio, 3 dias de caminhada. Como era longe. E a Bíblia diz que quando Deus chama Jonas, ele desce para Jope, vai para uma cidade diferente, pega um navio ao contrário, ele até lá teria 4.000 quilômetros, mas é um engano ele fazer isso. Por quê? Não tem como fugir do chamado do Senhor. Não tem como fugir da presença do Senhor. Jonas era filho de Amitai. O pai de Jonas chamava Amitai. Amitai significa verdade em hebraico. E Jonas, mesmo sendo filho da verdade, agiu enganosamente, achando que podia fugir de Deus. Mas lá no Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. E vai dizendo, e lá na frente ele diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Jonas esqueceu disso. Jonas era um profeta, ele era conhecedor da palavra, mas ele esqueceu. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. É impossível fugir de Deus. Por quê? Porque Deus é onipresente. Ele está aqui conosco. Ele está lá em outro país. Ele está lá na outra igreja. O Senhor está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Não tem como fugir. E quando Jonas entra naquele navio que vai para o sentido oposto, se levanta Deus dá ordem ao vento, e se levanta uma grande tempestade. Amados, tenham em mente uma coisa: todas as vezes que nós tentarmos fugir daquilo que o Senhor tem para nós, todas as vezes que a gente tentar fugir da presença do Senhor, sempre vai ter uma embarcação preparada para você. Vai ser fácil você encontrar. Jonas desceu, já tinha um navio ali. Talvez esse navio seja amigos, vícios, que te levarão para longe do Senhor. Longe entre aspas, porque o Senhor está sempre bem pertinho de nós. Então é um engano fugir de Deus. Nós devemos nos esconder somente nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós temos que descansar no Senhor. Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Porque Deus tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Como nós lemos lá em Salmo 139. E Deus viu nitidamente quando Jonas pegou esse barco. Imagina como que Deus ficou triste. Quando Ele dá um chamado para ele, ele foge e não obedece. Deus se entristeceu, e é assim que o Senhor faz conosco. Quando Ele fala algo para nós, nos dá algo, da parte dEle, vai lá, faz isso, e você não faz, Deus se entristece. Então nós devemos sempre obedecer às ordens do Senhor.
Então Deus manda um vento muito grande. Uma tempestade se levanta. Mas esse vento, essa tempestade tinha um propósito. Tinha um porquê. Deus queria acordar Jonas. Eu falo acordar, tanto fisicamente, porque Jonas desceu para o porão como nós vimos na palavra. Ele desce no porão e dorme ali profundamente, um sono profundo. E acordar espiritualmente. Então Jonas estava literalmente dormindo um sono profundo no porão do navio, despreocupado. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho alguma preocupação, eu não consigo dormir. Eu rolo na cama para lá e para cá, não consigo dormir. E eu não sei como que Jonas conseguiu dormir ali no porão do navio, gente. Aquela tempestade, o barco quase quebrando, os marinheiros desesperados. E ele dormindo profundamente, despreocupado. Sabe o que é isso? Falta de responsabilidade. E é assim que o pecado faz conosco. Ele cauteriza a nossa mente, o nosso coração. Faz a gente entender que o certo é errado e o errado é certo. Então Jonas estava ali, dormindo despreocupado. Observe uma coisa, irmãos. Todas as vezes, todas as pessoas que aparecem aqui, todas as coisas que aparecem nesse texto que nós lemos, obedece a Deus. O mar obedece a Deus. A tempestade obedece a Deus. O peixe lá na frente vai obedecer a Deus. Os ninivitas vai ouvir, vai se atentar à palavra e vão se converter. O único que não se atenta é Jonas. O único que não obedece é Jonas. Por quê, amados? Porque nós somos, como eu disse ali, fracos, falhos. Nós pecamos, o pecado está diante de nós todo o tempo. Nós, só pela graça do Senhor, nós conseguimos vencer. O homem, ele veio de Adão e Eva, que pecaram. O pecado entrou no mundo por Adão e Eva. E trouxe para nós essa natureza pecaminosa. Então, quando nós nascemos, nós já trazemos essa herança. Nós já trazemos essa herança pecaminosa. Ninguém precisa ensinar uma criancinha de 2 anos que ela está fazendo algo errado. Que quando ela erra, ela se esconde. Quem tem filho aqui sabe. Ela já percebe que ela fez algo errado. Ninguém precisou falar para ela, olha, isso aí é pecado. Mas ela já faz, ela se esconde. É ou não é? Porque já vem com essa natureza pecaminosa. O cachorro, ele tem uma natureza o quê? Canina. Ninguém precisa ensinar o cachorro que ele tem que proteger o dono. Que ele tem que correr atrás do gato. O gato a mesma coisa, ele tem uma natureza felina. Ninguém fala para ele que ele tem que correr atrás do rato, matar o rato. Já herdou isso, já veio com eles. E nós herdamos essa natureza pecaminosa, que nos faz pecar, desobedecer a Deus, enganar, esconder, mentir, fugir de Deus. E aí nós sofremos as consequências. E por conta da desobediência de Jonas, todos no navio sofreram as consequências do pecado de Jonas. Vamos imaginar, amados, que esse barco seja a sua casa, a sua vida. Cuidado com quem você coloca dentro do seu barco. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, da sua vida. Porque a tempestade, ela pode se levantar. Você pode sofrer as consequências dessa pessoa que você colocou. Porque se essa pessoa estiver fora do propósito, fugindo do propósito de Deus, tempestades virão na tua vida. E quando essa pessoa acordar, aí ela vai perceber que ela fez errado. Mas aí a tempestade já causou vários estragos, perdas irreparáveis dentro da sua casa, da sua família, da sua vida. Como aconteceu com os marinheiros, o que eles tiveram que lançar fora do navio? Os pertences deles. Então eles perderam valores. Por que eles tiveram que lançar?
Porque os marinheiros queriam a todo tempo ver se diminuía o peso do navio, para ver se o navio não afundasse. Mas o peso maior não estava naquelas coisas que jogaram. O peso maior, a mala maior era Jonas. E Jonas, quando os marinheiros descem no porão e veem Jonas dormindo e questionam a Jonas, falam: olha, qual a sua ocupação? De onde vens? De que povo você é? E Jonas responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Que contradição. Não parecia que ele temia ao Senhor, porque ele estava fazendo o contrário daquele que teme ao Senhor. Ele estava fugindo. Mas uma coisa que eu observei nessa palavra é que Jonas foi sincero. Ele falou assim: olha, eu sou hebreu, temo ao Senhor, e tudo isso que está acontecendo aqui é por minha causa. Eu sou culpado. Então me lance no mar, que tudo isso vai passar. Essa tempestade vai se acalmar, tudo vai ficar bem, vocês não vão perecer, não se preocupem. Jonas prefere ser lançado ao mar do que pregar em Nínive. Por que eu falo isso? Porque ele poderia ali, não era Deus levantando a tempestade para acordar Jonas? Ele poderia naquele momento pedir a Deus misericórdia: Senhor, me ajuda, eu sei que eu fiz errado, eu quero voltar, eu quero fazer a tua vontade. Mas não, ele falou: me lancem ao mar. Ele não orou para que a tempestade cessasse, porque aí tudo ia voltar ao normal. Ele ia voltar, ia para Nínive, ia fazer a vontade do Senhor. Os marinheiros sem Deus, amados, ó, preste atenção nisso. Os marinheiros sem Deus tinha mais misericórdia do que Jonas. Por quê? Jonas não queria que o povo de Nínive fosse salvo. E os marinheiros não queriam jogar Jonas do navio. Eles não queriam. Olha o que os marinheiros falam. Eles remavam e oravam dessa forma: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa dessa vida, deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aqueles marinheiros eram marinheiros experimentados. Eles tinham conhecimento do mar, mas eles estavam apavorados e sabiam que Jonas era o culpado. Falaram assim: olha, o Senhor sabe o que está fazendo. Nós não queremos perecer por causa desse homem. Então eles não queriam jogar Jonas. Mas foi necessário para que a tempestade cessasse. Ele teria que jogar. E quando Jonas é lançado para fora do navio, Deus dá uma ordem para que um grande peixe engula Jonas. Então ele teve que ser lançado. Os marinheiros ali, a tempestade cessou e começou a provação de Jonas, quando ele foi lançado. Mas, amados, pensem, até mesmo quando Deus está nos, não falo castigando, mas ensinando, que ali ele estava ensinando Jonas, até a hora que ele está ensinando Jonas, ele age com amor. Por quê? Porque quando o peixe engole Jonas, aquele peixe serve como um escape para a vida dele. Por quê? Porque senão ele ia morrer afogado, ele ia para o fundo do mar. Então, aquele peixe engole Jonas e serve como um submarino para levar ele de volta para a terra. Olha como Deus é lindo, que até quando corrige, ele corrige com amor. E Jonas foi lançado no mar, engolido pelo peixe, e aí ele foi cuspido em terra seca. E lá, ele vai para Nínive, prega contra ela, e o povo se converte dos seus maus caminhos. Aleluia. Então não adianta a gente fugir de Deus, porque o Senhor te acha. Não adianta fugir do seu chamado. O Senhor vai atrás de você e te traz de volta. Não esqueçam disso. E nós temos algumas lições importantíssimas para a nossa vida. Peguem para você nessa noite essas lições. Primeira delas:
Devemos cumprir prontamente as ordens do Senhor. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Se colocar na brecha, cumprir os seus chamados, se colocar de pé, ou você prefere fugir? Você prefere ouvir a voz do Senhor e obedecer, ou você prefere fugir? Porque eu vou te dizer, fugir é perigoso. As consequências vêm. Segunda lição. Pode ir passando, tá? A primeira já foi. Segunda lição. A desobediência só nos leva para baixo. Vou repetir. A desobediência só nos leva para baixo. A partir do momento que Jonas ouve o chamado do Senhor e se levanta para fugir, ele só desce. Ele só desce. Ele desceu para Jope, que era litorânea, então tinha que descer. Quando a gente vai passando, a gente fala, vou descer para a praia. Então ele desceu para Jope. Lá em Jope, ele pega um navio, então ele desce para dentro do navio, ele desce para o porão do navio, e ele desce para o fundo do mar, e ele desce para as entranhas do peixe. Ele só desceu, ele só atraiu para ele o quê? Tragédias. Descer, amados, só se for para orar ao Senhor, só se for para ajoelhar, só se for na presença dEle. Terceira lição. Quando reconhecemos os nossos pecados, Deus nos dá uma nova chance. Jonas reconheceu. Ali dentro do navio ele reconheceu que ele estava errado, que tudo aquilo que estava acontecendo era culpa dele. E quando nós reconhecemos, algo acontece. O Senhor nos livra. Eu não sei qual a tempestade que você está passando na sua vida, mas peça a Deus discernimento e Ele te dirá a causa da tempestade na sua vida. Mas nós devemos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados. Mesmo passando pelas consequências de ser lançado ao mar, ser engolido pelo peixe, Deus deu uma nova chance para Jonas. Quarta lição. Não espere estar em situação difícil para orar a Deus. Jonas orou a Deus lá nas entranhas do peixe. Ele poderia ter orado, nem digo no navio, eu digo lá quando Deus chamou. Jonas estava doente. Ele tinha uma mágoa. Aquele que tem mágoa no coração está doente. Jonas tinha uma mágoa muito grande. Então quando Deus dá a ordem para ele ir para Nínive e pregar contra aquela cidade, o que Jonas tem que fazer? Orar e pedir a Deus: Senhor, tira essa mágoa do meu coração, esse ódio pelos ninivitas, me ajuda a fazer a tua vontade, me ajuda a ir lá pregar o teu evangelho. Mas ele não fez isso. Ele não fez também isso lá no navio, como eu falei para vocês. Ele preferiu ser lançado ao mar. Ele poderia ter orado ali e Deus cessado a tempestade, mas ele também não fez isso. E ele deixou para orar quando ele estava nas entranhas do peixe. Não deixe chegar no fundo do poço, no fundo do abismo, para você orar ao Senhor. Não espere. Quinta lição. Quando desobedecemos, nós perdemos valores. A embarcação que Jonas estava teve de ser lançada muitas coisas valiosas para aliviar o peso do navio e não afundar. Quando nós desobedecemos, nós atraímos para a nossa casa, para a nossa vida, perdas irreparáveis. Então não desobedeça as ordens do Senhor. Deus mandou, você vá. Deus mandou você ir lá orar pelo enfermo, você vá. Deus mandou você ir lá expulsar um demônio, você vá. Porque, como nós dissemos aqui no início, Deus nos deu autoridade para isso. Todo cristão é dotado de autoridade. Você tem autoridade. Uma pessoa estiver enferma, você ir lá, impor as suas mãos e esse enfermo ser curado. Nós temos essa autoridade. Não deixe, não espere perder valores. Obedeça ao Senhor. Aqueles marinheiros estavam sofrendo as consequências do pecado de Jonas.
Não deixa que a sua casa, que a sua família sofra as consequências da perda. Não deixe. Sexta lição. Leve a mensagem do Senhor a quem está precisando sem julgamentos. Jonas julgava aquela cidade, mas não cabe a nós julgar ninguém, o pecado de ninguém. Aquela pessoa não tem mais jeito. Aquela pessoa, ela está enfiada nas drogas. Aquela pessoa não tem mais jeito. Gente, nunca que um cristão pode dizer isso. Nós devemos levar a mensagem do Senhor, porque o Senhor não se agrada da morte de nenhum ímpio. Jonas era um pombo correio de Deus. Foi escolhido para levar a mensagem de Deus. O significado do nome Jonas em hebraico é Ioná. Ioná significa pomba. Essa palavra aparece 6 vezes lá em Cantares. Tem pessoas que Deus dá asas para voar, mas preferem ficar no chão. É turrão, gosta do chão. Tem potencial para voar, mas preferem ficar no chão da desobediência. Não desenvolve seu chamado. É cheio de talentos, mas enterra. Não granjeia novos talentos. Não fuja, amados, do seu chamado. Sétima lição. Deus, quando dá uma ordem, se responsabiliza e vai junto com você. Quando Deus deu a ordem para Jonas, ele não falou assim, olha, vai lá e se vira com aquele povo. Ele não falou isso. Jonas tinha que confiar que Deus estaria com ele. Mas Jonas não fez isso. Quando o Senhor ele dá algo para você fazer, Ele não vai te abandonar, Ele vai te ajudar a desenvolver, porque é Ele que está chamando. O poder vem dEle, a autoridade vem dEle. A capacidade vem dEle. Glória a Deus por isso. E a partir do momento que você ouve e obedece, Deus te honra. Jonas não se atentou a isso e sofreu as consequências. Oitava lição. Nem toda tempestade é coisa do inimigo. Aquela tempestade quem enviou? Deus. Então peça a Deus discernimento para ver o que é que está sucedendo na sua vida. Nona lição. Somente Deus para nos livrar da angústia do ventre do peixe. Porque imagine uma pessoa dentro do ventre de um peixe, angustiado, amargurado porque tinha desobedecido a Deus. Ele desejou a morte. Os marinheiros não puderam livrar Jonas. Até tentaram, como nós vimos, mas não conseguiram. Há situações em nossa vida, amados, que só o Senhor para nos livrar. Os marinheiros tentaram fazer de tudo, jogar as coisas do navio. Tentavam remar, mas não conseguia. Tem coisas na nossa vida que só o Senhor. Se Jonas obedecesse, com certeza o Senhor o livraria da tempestade, do mar, da boca do peixe, da fúria dos ninivitas, com certeza. Mas Jonas não fez isso. Então se atente a obedecer. 10ª lição. Não fuja da missão que Deus te deu. Observe. Tanto Jonas quanto Jesus dormiram durante uma tempestade em alto mar. Lá em Mateus 8:23 diz assim: Jesus e seus discípulos estavam no barco no mar da Galileia quando adormeceu. O vento começou a soprar muito forte e as ondas muito altas começaram a encher o barco de água. Os discípulos ficaram com medo, achando que o barco iria afundar. Então acordaram Jesus e pediram-lhe ajuda. Jesus perguntou aos discípulos: por que tens medo? Não tens fé? Jesus estava dormindo num barco durante uma tempestade, mas Jesus estava cumprindo a sua missão. Jonas estava dormindo em um barco durante uma tempestade, só que ele estava fugindo da sua missão. Olha a diferença. Jesus estava cumprindo a missão e Jonas estava fugindo da missão. O fato de você estar obedecendo a Deus não vai te isentar da tempestade. E o fato de você estar desobedecendo também não vai te isentar da tempestade.
A tempestade vem para nos promover, para nos fazer crescer, para nos colocar na direção certa. Jonas precisava essa correção, essa direção, porque ele estava indo para uma direção oposta. 11ª lição: quem obedece não cria problemas, e sim ajuda a resolver. Quando Deus fala com Jonas, ele tinha um problema para resolver. Não tinha? Qual que era o problema? O povo de Nínive estava fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. Esse era o problema. Mas depois que ele fala com Jonas, ele tem dois. Porque aí ele já tem que... ele vê o problema de Jonas também, a desobediência de Jonas. Ele tem que resolver dois problemas. Você é aquele que ajuda a resolver o problema ou aquele que traz problemas? Amados, quando nós somos chamados, nós temos que ajudar aqueles que são mais necessitados. Então, às vezes, uma pessoa fraca, uma palavra sua, lança a pessoa fora da igreja. Não crie problemas para a igreja, mas ajude a resolver. Às vezes o pastor, os obreiros, tanto sacrifício para pregar, trazer a pessoa para Cristo, que é esse o nosso chamado. E aí você, com uma palavra, uma atitude sua, você lança essa pessoa fora da igreja. Então não traga problemas, e sim ajude a resolver. 12ª lição: não perca a sua identidade. Ninguém no barco sabia quem era Jonas. Ninguém sabia que ele era profeta de Deus. Só depois que ele declarou. Tem atitudes que nós tomamos que fogem dos padrões de Deus e nós perdemos a nossa identidade. Se ele não declarasse que era hebreu, que era temente a Deus, os marinheiros não iam nem pensar que era, porque o que ele estava fazendo não era de um verdadeiro servo de Deus. O inimigo, ele faz tudo para tirar a sua identidade de homem e mulher de Deus. Aqueles marinheiros perguntaram: quem és tu? De onde vens? Ore ao teu Deus. Cuidado com o modo de falar com as pessoas, o agir, porque a tua atitude mostra quem você é. As tuas atitudes mostram qual é a sua identidade. Tem uma história que eu aprendi, não é bíblica, mas é uma história que eu gostei e contei nos meus HTPCs que eu fazia lá na escola, chamada Culpado ou Inocente. Um cristão, ele foi acusado injustamente pela morte de uma mulher. E o verdadeiro culpado era um poderoso político que usou esse cristão como bode expiatório para o seu erro. E aí no dia do julgamento, o juiz queria a todo custo condená-lo, porque o juiz já devia ter ganho a propina para isso. Então, diante de todos ali no tribunal, o juiz fala assim: olha, eu quero um julgamento justo. Eu vou pegar 2 papéis. O primeiro papel eu vou escrever inocente, e no outro papel eu vou escrever culpado. E aí você vai escolher a sua sentença. Só que sem que todos ali percebessem, o juiz colocou culpado nos 2 papéis. Só que tem uma coisa: aquele cristão percebeu que algo assim estava para acontecer. E aí não tinha escapatória, ele seria culpado, preso. E aí quando ele escreve aqueles 2 papeizinhos, dobra o papelzinho, chama esse cristão até a frente, o que estava sendo acusado, pede para ele escolher o papelzinho, ele chega, pega um papelzinho e engole. Ele engole o papel. E aí todo mundo ali ficou: o que está fazendo, gente? Engoliu o papel. E aí as pessoas falaram: e agora? Ele falou: é fácil. É só vocês verem o que está escrito nesse papelzinho que sobrou, e o que eu engoli foi o que eu escolhi. Se os 2 estavam escrito culpado, ele engoliu. Então, ele teve uma estratégia ali na hora. Numa situação difícil, impossível de ser resolvida, mantenha a fé, mantenha a sua identidade, Deus te livrará. Amém?
Então ele foi livre daquela prisão, porque Deus deu estratégia para ele. Na hora ele tinha que pensar em algo, porque senão ia ser preso. Então, mantenha a sua identidade. Glória a Deus. 14ª e última lição de hoje. Deus não errou quando te escolheu, porque Deus nunca erra. Nunca. Eu já contei uma história aqui, não vou repetir, mas Deus nunca erra. Deus está buscando homens e mulheres que não fujam, que não se escondam, que entendam a gravidade do momento. Estamos vivendo os momentos difíceis. Não é hora de se esconder do chamado de Deus, daquilo que Deus propôs para mim e para você. Nós temos que ser sensíveis àqueles que estão perdidos. Lembre-se de Gideão. Gideão também estava escondido. O que Deus faz com Gideão? Levanta Gideão, dá força para Gideão. Gideão, ele arrumou 32 mil soldados, mas ele venceu a guerra com 300. Então o Senhor quer de mim e de você fé, força para vencer. Não fique escondido, reclamando da vida. O Senhor quer te usar. E aí vai no último slide. Jonas foi usado para levar a salvação e a cura ao povo de Nínive. Cidade que ele rejeitava e odiava. Agora estava ali pregando. E as pessoas se converteram. Essa história nos faz refletir que a graça de Deus pode alcançar o pior das pessoas. Porque aquele povo, quando eles matavam as pessoas, eles jogavam os corpos dilacerados nas calçadas, nas ruas. Eles furavam os olhos das pessoas, arrancavam o nariz, a orelha. Eles eram sanguinários, cruéis. Mas o Senhor alcança, porque a graça do Senhor é infinita. O Senhor é soberano e estende a sua misericórdia a quem Ele quer. Não cabe a nós julgar como Jonas fez. E é assim que o Senhor faz. A vontade dEle sempre vai prevalecer na nossa vida. Glória a Deus. Se coloque em pé, amados. Vamos orar ao Senhor, para que nós venhamos ouvir o chamado do Senhor, obedecer. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nesta noite a Tua palavra foi pregada, Senhor. A Tua palavra foi semeada, Senhor. E eu tenho certeza, ó Pai, que o crescimento o Senhor vai dar. Aleluia. Eu tenho certeza, meu Pai, que a Tua igreja recebeu essa mensagem. Deus nos ajuda a cumprir o Teu propósito, a ouvir o Teu chamado, fazer a Tua vontade. Não nos deixa, Senhor, nos esconder, fugir de Ti, porque nós sabemos que em qualquer lugar que nós formos, o Senhor estará. Senhor, nos ajuda a entender os Seus propósitos. Senhor, usa cada um de nós, porque nós sabemos que o Senhor nos chamou para proclamar a salvação àqueles que necessitam. Aleluia, Jesus. Nos usa, nos capacita, nos dota, Senhor, de autoridade, para que nós possamos cumprir o ID do Senhor.